A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos ouve neste sábado, dia 20 de agosto. Aqui é Patrícia Vasconcelos, eu falo diretamente de Buenos Aires, Argentina, neste sábado, dia 20 de agosto. A gente começa a partir de agora o segundo La Siesta. Comigo hoje, Luciana Tadeu. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Patrícia. Para quem perdeu La Siesta na semana passada, a nossa convidada foi a Mônica Iannakev, também jornalista, a nossa colega que mora aqui em Buenos Aires. A gente deu uma explicadinha para os ouvintes o que é La Siesta. Acho que é bom repetir, né? O que é essa expressão em espanhol? Então, siesta é a sonequinha que se tira depois do almoço nos países hispanos, né? Em algumas cidades, inclusive, se fecham os comércios e a cidade se paralisa para as pessoas poderem descansar. Isso não é comum no Brasil, né? Aqui na Argentina, no interior, é bastante comum. E a siesta acontece justamente nesse horário, por volta de 1h da tarde, né? A gente que não dorme, a gente trabalha porque a gente gosta do que faz. Sempre vidradas nas notícias. Exatamente. A Luciana Tadeu é correspondente também para a América Latina, voltou a Buenos Aires há pouco tempo, Luciana. Isso, voltei em março, depois de morar 5 anos aqui e depois na Venezuela. Ela morou na Venezuela também, onde trabalhou como correspondente internacional para o Opera Mundi. Morou na Argentina e lá, como a gente já falou, hoje trabalha também como freelancer para o site Calle ou KG2. Isso, KG2, que é Rua 2 em espanhol, né? Então, mas é um site brasileiro. E também está fazendo mestrado aqui em Buenos Aires. Isso, estou fazendo um mestrado em estudos latino-americanos. Você é paulistana? Isso. Apaixonada pela Argentina? Apaixonada, voltei, né? É como um imã. Né? Tentou voltar para São Paulo, não depois deu. da Veneza não deu. Acabei aqui de novo. Acabou escolhendo Buenos Aires. Luciana, você então, que é jornalista, correspondente, você relata a história para as pessoas, né? Essa é a proposta do La Siesta, eu conversar direto aqui de Buenos Aires para os ouvintes da Rádio Panorama FM 103,5 com jornalistas que trabalham, enfim, relatando o que acontece na América Latina e no mundo. De tudo que você ouviu, leu e também escreveu, o que você acha que foi mais destaque nessa semana que passou? Então, para as nossas relações, foi principalmente a questão do Mercosul, a notícia que saiu em um jornal uruguaio, de que o governo do Uruguai teria se incomodado com uma suposta tentativa de compra do Uruguai para isolar a Venezuela nesse caso do Mercosul. Explicando melhor, então, para quem está ouvindo a gente agora, o Mercosul é um bloco, a gente pode dizer assim, né, econômico, comercial, que reúne 5 países que são considerados fixos, que é o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e, mais recentemente, a Venezuela. E o Mercosul, ele tem a presidência temporária que é exercida por um desses 5 países por um período de 6 meses. Essa presidência temporária, até pouco tempo, foi do Uruguai e deveria ser repassada, essa presidência temporária, à Venezuela. Isso gerou um quiprocó no meio. Isso, acabou o tempo da presidência do Uruguai, né? Acabou esses 6 meses e eles manifestaram que iam deixar a presidência porque já tinha terminado o período. Só que Paraguai, Brasil e Argentina não querem que a Venezuela assuma a presidência, alegando violações de direitos humanos e que a Venezuela não se adequou a todas as normas do bloco. E passado o período em que ela teria que se adequar, já não corresponde a presidência para ela nessa circunstância. Para você que está ouvindo a gente agora, para atualizar um pouquinho, a Venezuela, ela virou, na verdade, assunto, não só entre os jornalistas, mas entre as pessoas que acompanham a política internacional, porque enfrenta uma crise econômica e vem sofrendo também acusações, como você disse, de desrespeito aos direitos humanos. Isso, né? A crise econômica se agravou muito nos últimos tempos, né? Porque a Venezuela depende muito do petróleo que exporta e com a queda do preço do barril de petróleo não tem dinheiro para comprar alimentos, medicamentos, eles controlam muito a questão do dólar para importação, então por isso gera esse desabastecimento. E é isso, e a questão dos direitos humanos... É porque depois da morte do Hugo Chávez, assumiu Nicolás Maduro, políticos
que fazem oposição foram presos, né, acusados pelo governo de incitar violência para protestar, e várias pessoas foram presas, e vários países afirmam que essa atitude de prender políticos opositores não é uma atitude correta, vamos dizer assim. Sim. Sim, e que aí depende do ponto de vista também, né? Porque se a gente for falar de direitos humanos, diversos países respeitam. No próprio Brasil a gente tem o caso do Amarildo e, bom, a questão dos direitos indígenas que são desrespeitados, no caso do Paraguai, ou seja... A questão é que o Mercosul hoje vive esse dilema, porque a Venezuela é parte, né? E, na verdade, a presidência é ou não é da Venezuela? Corresponderia pelo calendário, mas a questão das normativas é um argumento aí interessante, embora há quem diga que o Brasil, a Argentina e o Paraguai também não cumprem plenamente todas essas normas, né? Que deveriam cumprir. Então, não, a gente tem que esperar. Eu acho que é mais na minha opinião, é uma questão mais ideológica aí para a Venezuela, para pressionar o Maduro pela questão do referendo É porque há vamos dizer assim, uma espécie de plebiscito, que se a gente for traduzir em português. Claro, como um plebiscito para a Constituição venezuelana prevê um referendo para determinar se ele continua ou não. E para isso precisa de uma coleta de assinaturas, que a gente ainda não sabe ainda se vão conseguir, mas está num processo um pouco enrolado. Então talvez isso seja para pressionar ou para... Não sei. Te perguntei demais de Venezuela, porque a Luciana, como disse, você morou e trabalhou na Venezuela como correspondente internacional. Então a Luciana fala com propriedade, porque eu acho que muitos hoje em dia acabam falando ou reportando o que acontece sobre a Venezuela sem estar, né, lá. Muitos jornalistas até. E a Luciana morou lá 2 anos, então tem gabarito para falar sobre o assunto. Né? A Venezuela é sempre um pouco mais complexo do que a gente acredita, mas a gente tenta falar sobre o assunto. Temos invitada uma periodista de Brasil. Se trata de Luciana Tadeo Ribeiro de Andrade. Presidente, lo primero que le quería preguntar sobre su reciente anuncio, uno de sus recientes anuncios, es acerca de la limpieza que se hizo en el 5X. Notícia no mundo, de tudo que a gente leu e de tudo que você escreveu também, das notícias que você contou. O que você acha que pegou realmente e que bombou aí no mundo? Então, eu não cheguei a escrever porque foi o que aconteceu no Brasil, né? A notícia que mais bombou, a questão dos nadadores americanos. Ai, meu Deus! Que mentiram aí sobre o assalto que teriam sofrido no Rio. Pois é, você que nos ouve agora na Rádio Panorama, imagino que deve saber do que a gente está falando, mas vamos recapitular aqui rapidinho. 4 nadadores norte-americanos, ou seja, dos Estados Unidos, ganhadores de medalhas, né, esportistas renomados, disseram que foram assaltados no Rio de Janeiro depois de sair de uma festa, de uma balada. E essa versão foi desmentida por eles próprios. Tinha conflitos entre as versões deles, né? E a polícia começou a desconfiar. E aí, na investigação, se determinou que não era verdade. Na verdade, essa mentirinha aí deles virou um mentirão, porque isso virou quase um incidente diplomático entre Brasil e Estados Unidos. E tudo supostamente surgiu por uma mentira que um deles contou para a mãe nos Estados Unidos. Vamos então contar direitinho. O que aconteceu? Os 4 rapazes estavam felizes porque tiveram boa atuação no Brasil nos Jogos Olímpicos, ganharam medalha de ouro, saíram para relaxar depois que já não tinham mais compromissos esportivos, foram para a balada. E aí surgiu essa notícia nos Estados Unidos, porque a mãe de um dos nadadores disse que o filho tinha sido assaltado. Ele contou isso para a mãe por telefone. Não é nem que ele fez uma denúncia na polícia para dizer, fui assaltado. Ele contou para a mãe por telefone. E a mãe deu uma entrevista para um canal de TV norte-americano falando que o filho tinha sido assaltado. Isso bombou no mundo inteiro. Aí a polícia do Rio de Janeiro quis saber. Foi investigar. Estão falando que a gente já tem tantos problemas, vamos falar de mais um? Né? Sim. E aí descobriram câmeras de segurança de um posto de combustível que mostrou que o local que eles disseram, no qual havia ocorrido
suposto assalto, nada aconteceu, porque as câmeras de segurança mostraram que, na verdade, eles entraram no banheiro do posto, um deles depredou o banheiro do posto e os seguranças impediram que eles deixassem o local no táxi, porque os seguranças queriam chamar a polícia para que eles pagassem. Parece que um dos seguranças chegou a apontar a arma para um dos americanos. Isso realmente aconteceu. Não sei se tem imagens disso, mas é uma das versões. Então... Agora, o que mais pra mim pega nessa história é porque isso tudo vazou porque um nadador mentiu pra mãe. Um adulto, né? Medalhista esportivo ligou, mentiu. E a mãe foi falar aí na imprensa, e na verdade esse que foi o erro dele, mentir pra mãe. Imagina a briga familiar que isso pode ter gerado, né? Como se não bastasse toda a repercussão internacional. Mas por que você acha que ele mentiu pra mãe? Que tá lá nos Estados Unidos. Não sei te dizer. Teve um jornalista também que disse que um deles mentiu pra acobertar um dos nadadores que tem namorada nos Estados Unidos e ele não queria que a namorada soubesse que eles estavam na balada até às 7 horas da manhã. Essa versão eu não escutei, não. São várias versões, a gente lê de tudo, né? Então não sei. Mas você vê isso como algo muito grave ou algo não muito grave? O porta-voz do Comitê Olímpico Internacional passou um pouco a mão na cabeça dos nadadores, dizendo que não foi tão grave assim, que, enfim, foi um deslize. Eu só acho que não pode ter dois pesos e duas medidas porque são norte-americanos, né? Acho que a gente teria que pensar, se a coisa fosse ao contrário, se fossem brasileiros reportando um crime que não aconteceu nos Estados Unidos, como seria esse tratamento? Uhum. Né? Não iam passar a mão na cabeça do brasileiro, provavelmente. Acho que dá para analisar diferentes perspectivas. Se fosse um nadador latino-americano que tivesse mentido, será que o tratamento ia ser o mesmo que deram para os norte-americanos? Enfim, tem várias coisas para se discutir em relação a isso, mas... A polícia não deixou barato, não deixou 2 deles embarcarem, confiscaram o passaporte, eles tiveram que dormir num hotel ao lado do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, prestando depoimento e foram impedidos de voltar para casa enquanto a história não fosse esclarecida. Sim. Bom, e parece que agora determinaram o pagamento de uma fiança, né? Custou caro. Um deles teve que pagar o equivalente a R$35 mil. Bastante dinheiro. Ou seja, não vão mentir mais pra mãe. Espero que não. Namorada. Custou caro a brincadeira, hein? Personagem da semana, Luciana? Bom, personagem da semana partiu meu coração. Foi o francês que chorou no pódio depois das vaias que ele recebeu. O atleta de salto com vara. Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie. Exatamente. Conseguiu o 2º lugar. Acho que todos que nos ouvem agora, se não acompanharam, ficaram sabendo do que aconteceu, né? O 1º lugar ficou para o Brasil, um 1º lugar histórico. E depois que o brasileiro já tinha conquistado o recorde, na verdade, né, de altura. Sim, 10 centímetros a mais que o próprio recorde. Foi fenomenal, realmente, foi fantástico. Eu vi ali, o limite era assim e ele passou muito acima. Uhum. Foi muito bacana. Bonito, e a gente entende um estádio muito empolgado com essa situação. Com o feito do brasileiro. Aí o brasileiro bateu o recorde, veio o francês para o salto. E o estádio inteiro, não sei se inteiro, mas pra gente aqui de Buenos Aires que assistia pela televisão, as vaias, elas eram realmente fortes. E ele fez um sinal de negativo, né? Antes de saltar. Ele fez assim, um sinal de negativo, tipo, não é legal isso que vocês estão fazendo. Saltou mal. Derrubou, né? Derrubou a estrutura. E foi duro com os brasileiros, porque ele fez um comentário depois. Do Jesse Owens, né, das Olimpíadas. Qual foi o comentário, para quem não ficou sabendo? Bom, ele mencionou que no pódio que se sentiu humilhado. Das primeiras vaias, ele mencionou que nunca tinha vivido isso num jogo olímpico, que é um desrespeito. E comparou, na verdade, a torcida brasileira que o vaiou à torcida nazista. Isso que aconteceu. Isso, que vaiaram o Jesse Owens. Na Alemanha nazista. Então, aí... Foi pesado o comentário.
se não é legal também vaiar um atleta olímpico, essa comparação, você acha que ele pegou pesado? Eu acho que ele pegou pesado, mas eu acho que ele foi tão passional no comentário como os brasileiros. Mas não há comparação, né? Muito feio. Foi passional. Eu acho que a gente fala besteira. A gente fala besteira. No outro dia, eu entrei no Twitter, eu queria ter uma temperatura da opinião do brasileiro sobre a vaia. Sabe? Porque aí no outro dia, depois que o Brasil tinha ganhado a medalha, eu comecei a ler os sites internacionais e li uma matéria da BBC que a BBC tentava entender. Era um analista, né? Um analista, sociólogos, inclusive, que foram entrevistados para entender por que o público brasileiro vaia. Sim. Achei até bacana a reportagem, porque eles entenderam como um fenômeno sociológico, né? Sim. E teve, acho que eu vi uma entrevista e ele mencionava que, porque que era imperialismo você tentar impor para uma torcida de um país com uma determinada cultura que não vaiasse em um jogo. Por exemplo, no tênis não se vaia. E ele mencionava, por que não se vaia no tênis? Porque o tênis costuma ser um esporte elitista, de elite, né? Mas aqui na Argentina, eu trabalhei cobrindo a Copa Davis, que é um torneio de tênis, né? Muito importante, e foi um tenista brasileiro contra um tenista argentino. Olha, toda a plateia vibrou, gritou, não sei se vaiaram o brasileiro, mas torceram de forma muito passional. Muita ênfase. Muita ênfase. Então, acho que não é uma coisa só de brasileiro, não. Não, mas... Argentino também vai. Para um país que majoritariamente torce no futebol, não dá para esperar só palminhas como torcida. Eu entendo culturalmente a questão da vaia. Agora, no pódio... Quando a pessoa está sendo anunciada para receber a medalha, eu já acho um pouco mais pesado. Porque... Mas no caso do francês, ele ia competir. O que ele disse sim. É que as vaias... É que foram 2 vaias, né? Mas acho que ele reclamou principalmente da primeira, porque ele disse que ele se desconcentrou. Sim, mas na segunda foi quando ele chorou, no pódio. Aí eu fiquei com dó, porque daí já não tá na competição. E quando ele tá recebendo aquela medalha, não é só a competição com o brasileiro, mas é todo o trabalho dele, toda a trajetória dele ao longo dos anos. Que ele fez, eu li no Twitter um rapaz que dizia, depois disso que ele falou, eu sou capaz de segui-lo em qualquer lugar do mundo. E vaiar. Para vaiar. Partiu meu coração. Não tem jeito. E a notícia desse sábado, desse sabadão aí, o que você acha? Então, o Brasil vai jogar com a Alemanha, né? Daqui a pouquinho, 5h30 da tarde. E a gente já ficou traumatizado aí com o jogo da Alemanha, você lembra? A seleção... se eu lembro? Ai, gente, eu estava aqui em Buenos Aires, obviamente, trabalhando, né? Cobrindo a repercussão desse jogo na Copa do Mundo. E foi triste, não esqueço. Foi um 8 de julho. Mas vamos falar de hoje, sábado. Bom, a gente espera que o placar seja ao contrário, né? 7-1 para o Brasil? Eu acho que, olha, tudo é possível. A seleção que começou desacreditada, com resultados feios, né? Nessas Olimpíadas. Quem diria? Chegamos. Hoje, sábado, 5h30, então, não sou especialista em futebol, não vou dizer que sou. Não... Também não. Mas o que eu sei é que a seleção começou de uma forma que não estava legal no começo das Olimpíadas e hoje eu acho que o Brasil, será que para? Vamos torcer para ganhar, né? Como é que você está sentindo o clima aqui na Argentina com as Olimpíadas? Eles estão felizes, né? Del Potro, a Argentina ganhou um ouro na vela, né? No judô. Não tantas medalhas, né? Mas também não tinha muita expectativa. Você acha que é um sinal de humildade do argentino ficar feliz com o 2º lugar, por exemplo, ou ficar feliz com poucas medalhas? Porque aqui, falando assim para quem tá o Del Potro veio de uma lesão, né? Existia risco, né? Dele não poder participar. Então eu acho que só o fato dele ter ganhado prata já é uma grande conquista, né? O Del Potro é um tenista argentino e que está sendo reverenciado pelos argentinos porque está trazendo, ou já trouxe, né? A medalha. Trouxe. Ele já chegou.
a medalha de prata aqui para o país. Eu te pergunto sobre se você acha que o argentino está sendo humilde, porque tem essa rixa, né, entre brasileiro e argentino. Os brasileiros dizem que talvez o argentino é muito snob. Então... Não, acho que eles estão esperando tudo que eles podem conseguir, como a gente, né? Tá certo. Luciana Tadeu, obrigada. Obrigada a você, Paty. Por participar desse La Siesta neste sábado. Obrigada mesmo, um ótimo sábado para você. Você que nos ouve e nos assiste também, eu digo assiste porque esse programa será disponibilizado na página da Rádio Panorama FM na internet. Então você que nos ouve, é só anotar www.radiopanoramafm.com e também na página da Rádio Panorama no Facebook. Então se ficou curioso até para conhecer a Luciana Tadeu. Ai, gente. A gente está gravando aqui. É só acessar o site da rádio, então a página da Rádio Panorama no Facebook. Obrigada, Lu. Obrigada a você que nos acompanhou aí do outro lado do rádio. Nosso encontro, então, é no próximo sábado, à 1h da tarde. Um beijo. Até lá.